Fyodor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, Volume 1, para Anna Grigorovievna Dostoiévskaya. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. Nota do tradutor. Todas as citações bíblicas empregadas nessa tradução se baseiam no texto de A Bíblia Sagrada, traduzido para o português por João Ferreira de Almeida, 1628 a 1691, e publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, edição revista e atualizada, 1993. Do autor. Ao iniciar a biografia de meu herói Alexei Fyodorovich Karamazov, acho-me tomado de certa perplexidade. Eila, embora chame Alexei Fyodorovich de meu herói, eu mesmo, porém, sei todavia que ele nada tem de grande e por isso prevejo perguntas inevitáveis como essas. Em que seu Alexei Fyodorovich é digno de nota? Por que o escolheu como seu herói? O que lhe deu esse destaque? A quem chega a sua fama e por quê? Porque eu, leitor, devo perder tempo estudando episódios de sua vida? A última pergunta é mais fatídica, pois só posso responder, talvez o senhor mesmo note isso a partir da leitura do romance. Mas e se lerem o romance e não notarem? E não concordarem com a notoriedade de meu Alexei Fyodorovich? Digo isso porque eu prevejo com pesar. Para mim, ele é digno de nota, mas duvido terminantemente se consiga demonstrá-lo ao leitor. O caso é que talvez até se trate de um ativista, mas um ativista indeciso, indefinido. Pensando bem, seria estranho exigir clareza das pessoas numa época como a nossa. Uma coisa é de crer. Fica bastante evidente. Trata-se de um homem estranho, de um excêntrico até. No entanto, a estranheza e a excentricidade mais prejudicam que permitem chamar a atenção. Sobretudo quando todo mundo procura unir particularidades e encontrar ao menos algum sentido comum na balbúrdia geral. Quanto ao excêntrico, o mais das vezes é uma particularidade, um caso isolado, não é? Mas se os senhores não concordarem com essa última tese e responderem, não é assim, ou não é sempre assim, é possível que eu até crie ânimo em relação à importância de meu herói Alexei Fyodorovich, porque não só o excêntrico, nem sempre, é uma particularidade e um caso isolado, como ao caso, vez por outra, acontece de ser justo ele, talvez, que traz em si a medula do todo. Enquanto os demais viventes de sua época, todos, movidos por algum vento estranho, dele estão temporariamente afastados, sabe-se lá por que razão. De resto, eu não me meteria nessas explicações confusas e desinteressantes, e começaria pura e simplesmente sem mais preâmbulos. Se gostarem, acabarão mesmo lendo. O mal, porém, é que a biografia eu tenho uma, mas romances, 2. O romance principal é o segundo. A atividade do meu herói já em nossa época, precisamente em nosso momento atual. Nota do tradutor. Estava nos planos de Dostoiévski dar continuidade aos irmãos Karamazov, escrevendo um novo romance que teria Alyosha como personagem central. Daí a expressão segundo romance. O primeiro romance aconteceu já faz 13 anos e quase nem chega a ser romance, mas tão somente um instante da primeira juventude do meu herói. Prescindir desse primeiro romance é impossível, porque muita coisa ficaria incompreensível no segundo romance. Mas dessa maneira, minha dificuldade inicial se agrava ainda mais. Se eu mesmo, isto é, o próprio biógrafo, acho que um só romance já é, talvez, um excesso para um herói tão modesto e indefinido, então como é que eu vou aparecer com 2 e como vou explicar tamanha presunção da minha parte? Atrapalhado com a solução de semelhantes questões, decido-me por deixá-las sem qualquer solução. É claro que o leitor perspicaz já percebeu, há muito tempo, que desde o início eu vinha dando esse rumo à coisa e apenas se afligia comigo, perguntando-se por que eu gastava à toa palavras estéreis e o precioso tempo. Já tenho uma resposta pontual. Gastava palavras por astúcia,
Vamos, seja como for, eu preveni de antemão. Aliás, até me agrada que meu romance tenha se dividido por si mesmo em 2 relatos. Manda que meu romance tenha se dividido por si mesmo em 2 relatos, mantendo a unidade essencial do todo. Ao tomar conhecimento do primeiro relato, o primeiro leitor se decidirá: valerá a pena passar a segunda? É claro que ninguém está tolhido por nada. Pode largar o livro na segunda página do primeiro relato para não voltar a abri-lo. Acontece, porém, que há leitores delicados que forçosamente desejarão ler até o fim para não se enganar em sua apreciação imparcial. Assim são, por exemplo, todos os críticos russos, pois é perante estes que fico com o coração mais leve, apesar de tudo. A despeito de todo o seu esmero e sua honestidade, dou-lhes, todavia, o mais legítimo pretexto para largar o relato do primeiro episódio do romance. Bom, eis todo o prólogo. Concordo plenamente que isso é excessivo, mas como já está escrito, que fique. E agora, mãos às obras.